No enunciado ele diz que temos uma PG com 4 termos, eu representei como A1, A2, A3, A4, em que a soma dos dois primeiros termos, A1 e A2, é 15. E dos dois últimos, A3 e A4, é 240. Ele quer saber qual é a razão dessa PG. Antes de resolver esse tipo de exercício, eu vou apresentar aqui uma ferramenta para que sempre que você estiver resolvendo problemas de PG, é bom ter essa ideia. Então, inicialmente, vamos pensar aqui o que é uma PG. Uma PG é uma sequência numérica em que o quociente, né, a divisão de um termo pelo seu antecessor, a partir do segundo termo, isso é igual a uma constante. Então, eu vou pegar uma progressão, por exemplo, 2, 4, 8, 16, tá? Tem 4 termos, e ali você vê que se eu dividir 4 por 2 dá 2, se eu dividir 8 por 4 dá 2 também, 16 por 8 dá 2, quer dizer, eu tenho uma progressão geométrica de razão de 2 em 2. Ou posso pensar também que para eu chegar no termo seguinte, basta eu multiplicar por 2. Ou seja, realmente a nossa razão vale 2. Tá, qual vai ser a ideia? Olha só, a ideia é o seguinte, o primeiro termo eu vou chamar de A1 é 2. Perceba que o segundo termo é o primeiro vezes a razão. Quer dizer, eu posso pensar como A1 vezes a razão. 2 vezes 2, 4. O terceiro termo, em função de A1, eu posso pensar assim, ó. A1 vezes a razão ao quadrado. Vamos conferir, ó. A razão ao quadrado é 2 ao quadrado, 4. Vezes o primeiro termo, que é 2. 4 vezes 2, 8. E o quarto termo é A1 vezes a razão ao cubo. Vamos pensar aqui de novo. 2 ao cubo vai dar 8. E 8 vezes A1, que é o primeiro termo, então 8 vezes 2, 16. Então, para um termo qualquer, numa posição qualquer, a gente pode pensar assim, ó. Um termo qualquer, a gente chama de AN, em função de A1, vai ser A1 vezes a razão. E para saber o expoente, vamos perceber aqui algo que está sempre acontecendo. Perceba que o expoente sempre é uma unidade a menos, eu estou tirando 1, da posição do termo. Então, no caso, quando eu não sei a posição do termo, eu tenho que tirar 1 dessa posição do termo. É o antecessor. Então, a gente escreve assim, ó, n-1. E aí a gente tem a fórmula do termo geral de uma PG. Tá? Eu preciso dessas ideias aqui, porque é o seguinte, para a gente resolver esse tipo de situação, a gente vai colocar todo mundo em uma única incógnita. E eu vou escolher colocar todo mundo em função de A1. Tá? Então, vou reescrever essa primeira equação aqui. Ora, como é que eu vou reescrever essa primeira equação? A1 mais o segundo termo, eu vou escrever assim, ó. A1 vezes a razão. A1 vezes a razão. Isso está sendo igual a 15. Aqui embaixo, o A3 é A1 vezes a razão ao quadrado, mais o A4 é A1 vezes a razão ao cubo. Isso está sendo igual a 240. Vou organizar aqueles termos ali. Então, perceba que aqui na primeira equação, eu tenho o A1 como fator comum, então vou colocá-lo em evidência. Então, da primeira equação, vou chamar aqui de 1 e aqui de 2, da primeira equação, o que nós temos ali? Colocando o A1 em evidência, vou abrir um parênteses, e aí eu tenho que recuperar esse A1 e essa razão aqui, junto com A1. Ora, para eu recuperar esse A1, eu preciso de 1, né? A1 vezes 1 dá 1, mais A1 vezes a razão. A1 eu já tenho aqui, falta a razão. Igual a 15. Então, essa é a primeira equação reescrita de uma forma mais compacta. Já a segunda equação, eu tenho como fatores em comum aqui na minha equação, eu tenho um A1 e tenho a razão. Eu vou colocar os dois em evidência. Qual a razão que você vai colocar em evidência? O que tem menor expoente. Então, eu estou colocando em evidência da equação 2 o A1 e a razão ao quadrado. E aí, eu vou ter que recuperar esses termos aqui, ó. Para recuperar esse, eu já tenho ele em evidência, então eu preciso de 1. Mas, para recuperar esse aqui, o A1 eu já tenho em evidência. Q ao quadrado, está faltando eu multiplicar por Q para ter Q ao cubo. Então, aqui é 1 mais Q igual a 240. Pronto. O que nós temos ali é um sistema. Só que esse sistema é um sistema um pouco diferente que a gente está habituado a resolver com maior costume. Eu não tenho que somar nem subtrair equações. Na verdade, se esse sistema aqui eu tenho uma multiplicação, a gente vai aplicar a operação inversa nele. Qual vai ser a operação inversa? Vai dividir. Então eu vou dividir uma equação pela outra. E aí você escolhe, tá? Dividir a primeira pela segunda ou a segunda pela primeira. Eu vou escolher dividir a segunda pela primeira porque que tem um maior número, tá certo? Só por causa disso. Então a gente vai estar fazendo aqui, ó, a divisão dessa equação aqui por essa. Então, vamos dividir. Quando você divide A1 por A1, vai cancelar, vai dar 1. Que é o quadrado, não tem ninguém para dividir, eu repito. E aqui esse parêntese todo, ó, como é uma multiplicação, eu posso cancelar, tá certo? É igual, e eu sei também que isso aqui não vai dar zero, então eu posso cancelar sem problemas. Vou dividir 240 por 15. 240 por 15 vai dar 16. Então, Q ao quadrado, que é a minha razão, ao quadrado é igual a 16. Só que eu não quero a razão elevada ao quadrado, eu quero a razão. Então, eu quero Q. Então, eu tenho que eliminar esse quadrado. O que a gente faz do outro lado?
extrai a raiz quadrada. E aí a gente vai ter duas possibilidades, né? A gente tem uma incógnita aqui, elevado ao quadrado, que o resultado final tem que ser igual a 16. E aí, isso serve tanto a raiz quadrada positiva de 16, né, com sinal de mais na frente, que é 4, ou menos essa raiz quadrada de 16, que é menos 4. Se quiser conferir, ó, se eu pegar o 4 aqui e levar ao quadrado, dá 16. Se eu pegar o menos 4 e levar ao quadrado, isso também vai dar 16. Então, a razão, como ele não afirmou no enunciado que a PG era crescente ou decrescente, quer dizer, no caso aqui, o crescente, decrescente ou alternada, a gente vai considerar os dois casos, a gente não vai precisar analisar nada. Então, a nossa resposta, a razão é 4 ou menos 4. Letra C é a nossa resposta. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Ah, não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho!